Olá, vamos dar início a mais uma videoaula do curso livre de extensão de Introdução ao Arduino, com ênfase em aplicações científicas e tecnológicas. Para a ligação de dispositivos que demandem uma corrente ou tensão maior do que a suprida pelo Arduino, é necessário utilizar um dispositivo para acionamento indireto, um relé como esse. Conjuntos que já vem montado numa placa como essa, que são bastante práticos, pois os dois relés, eles vêm normalmente com dois relés, apesar que existem também configurações para um relé, conjuntos com um relé, e as entradas da alimentação do Arduino. E as entradas e saídas do circuito ou dispositivo que você quer ligar de maneira indireta. Na parte de trás tem o esquema elétrico, onde aparece o NF e o NA, a comutação correspondente aos pinos. Vale destacar também que ele possui um outro dispositivo eletrônico que se chama transistor. A grande vantagem do transistor é que é uma chave eletrônica e ele, quando estimulado, ele potencializa a corrente elétrica que passa, ou seja, que alimenta o relé, ou os relés no caso dessa placa que vem com dois. Isso garante uma segurança no acionamento. Agora que já conhecem relés, faremos o nosso primeiro experimento, a nossa primeira montagem para acionamento indireto de um dispositivo. Para isso, vamos utilizar aquele primeiro projetinho que fizemos, acendendo e apagando um LED em tempos controlados. Lembrando do programa que comandava o circuito. Então eu tinha um void setup, em que eu configurava o pino 11 como saída, o pino digital como uma saída. E tinha a função loop, que energizava o LED, ou seja, acende o LED, pino 11, alto. Aguardava durante 5 segundos, 5.000 milissegundos, desenergizava o LED, pino 11, low. Aguardava mais 5.000 milissegundos, 5 segundos, e recomeçava a função loop. Ou seja, o LED ficava 5 segundos ligado, 5 segundos desligado. Lembrando que esse tempo podia ser alterado por meio da função delay. Para esse acionamento indireto, utilizaremos aquele relé 5 volts com 5 pinos e um motorzinho elétrico, que já fizemos uma primeira demonstração, mas com acionamento direto, não acionamento indireto. Utilizarei também jumpers, sendo um macho, esse vermelho, em que farei a ligação dos 5 volts para a placa. Então 5 volts, vou ligar aqui um pouquinho mais próximo, 5 volts, tem a placa alimentada com 5 volts, com o GND, a saída digital, alto ou baixo para ligar ou desligar o LED, aquele resistor 220 ohms e retorna para o GND aqui que faz a alimentação do LED. Para alimentar o motor, lembrando, esse pino é o pino de alimentação do motor, ligarei aqui o 5 volts. Um outro pino é o comum. Utilizarei esse marrom para o comum. O GND, ligarei no GND da placa, então tenho associado os 5 volts e o GND. Esses dois pinos serão que acionarão o relé. Para acionar o relé, utilizarei a mesma saída digital que aciona o LED. Aí ele será acionado, ou seja, liga o LED, ele fecha o contato e aciona o meu motor. Um jumper fêmea-fêmea para conectar ao motor quando liga. Então o motor tem que ser ligado no GND e o outro no relé.
Então, o que ocorre? Percebam, quando o LED liga, ele energiza o fechamento do contato do relé, fecha o contato dos 5 volts para mandar os 5 volts para o motor, e a outra ponta do motor, outro terminal, já está ligado no GND. Então tenho aqui um sistema de controle que pode funcionar como um temporizador. Já aprendemos a fazer o nosso primeiro temporizador. Posso mudar os tempos no programa de forma que varie esse tempo de ligar e desligar do motor, da mesma forma que fizemos com o LED. E aí está nosso primeiro acionamento indireto. Lembre-se, eu não estou acionando diretamente da saída digital ao motor. A saída digital aciona o relé, fecha o contato do relé e alimenta o motor. Se fosse um motor de tensão maior, por exemplo, um motor 12 volts, que eu não tenho alimentação disponível no Arduino, eu poderia, ao invés de ligar aqui, alimentar com o Arduino, poderia alimentar com uma fonte de alimentação, por exemplo, 12 volts. Faremos esse tipo de ligação, inclusive ligando a partir da rede elétrica, para alimentar outros dispositivos, como lâmpadas e motores de potência mais alta, sempre com acionamento indireto por meio de relés. Para a conexão dos dispositivos de potência ao longo do nosso curso, precisaremos construir uma extensão, que será também uma adaptação segura para a conexão desses dispositivos à rede elétrica. Utilizarei um rabicho como esse, que vem com uma tomada e um par de fios. Utilizarei também um plug de tomada residencial para a conexão dos diversos dispositivos. Você pode utilizar outros tipos de conectores. Inclusive já existem rabichos que vêm com um conector macho numa extremidade e um conector fêmea na outra extremidade. Ou pode comprar somente o conector fêmea e fazer a adaptação ao rabicho. Antes de mais nada, recomendo que somente aqueles que já têm algum conhecimento, habilidade ou alguém para ajudar nesse tipo de montagem, faça essa montagem, porque envolve alguns riscos, inclusive de erros que podem resultar em curtos, incêndios e danos pessoais e materiais. Como os dois condutores estão vinculados um ao outro, grudados, preciso separá-los num ponto para fazer a conexão adaptação. A aproximadamente 30 centímetros da ponta, farei uma incisão com o estilete. Cuidado para não se machucar com o estilete. A base de madeira embaixo que adaptei é para não causar nenhum dano à mesa ou superfície onde você está fazendo o corte. Separo os dois fios. Na ponta também separo os dois fios. Com um alicate corto aquela parte que eu desgrudei a 30 centímetros. Tenho as 4 pontas do fio onde farei as conexões. Desencapo. Utilizarei um ferro de solda para estanhar as pontas dos fios. Note que eu estou usando equipamentos adequados para esse tipo de serviço. Não o faça se não tiver ferramentas e equipamentos adequados para isso. Isso é feito para obter um melhor contato, mas pode-se também somente trançar os fios. Como utilizaremos essa extensão ao longo do restante do nosso curso, estou fazendo de forma que seja bem durável e confiável. As pontas vão na tomada no plug fêmea.
E aí tenho pronto minha extensão com adaptação. Plug macho, onde vai na tomada elétrica. Plug fêmea, onde conectarei os dispositivos. E a parte onde vai no relé, para o acionamento indireto. Essa extremidade vai conectada ao relé para o acionamento. Utilizarei essa placa que eu já mostrei com 2 relés. É um módulo com 2 relés. Nesse primeiro módulo, nessa primeira utilização, utilizaremos somente um deles. Mas ao longo de nosso curso, acionaremos 2 dispositivos ao mesmo tempo. Precisaremos comandar 2 dispositivos ao mesmo tempo. Então já deixarei essa placa como recomendação e utilizarei mesmo quando for aplicar somente um dos relés. Conectando a extensão na placa de relés, verifique corretamente o NA e o comum. O comum normalmente é sempre o do meio. Comum sempre é o pino do meio, normalmente, né? Mas sempre é bom verificar dependendo do modelo da placa. E aí, aqui eu já identifiquei. Esse é quando fecha o contato, que é o que eu quero. Quando fecha o contato do relé, quando o Arduino aciona o relé. Para a conexão da placa de relés ao Arduino, utilizarei os jumpers. Desta vez, diferentemente dos outros projetos, macho, fêmea. Um lado macho, outro lado fêmea. 5 jumpers de cores diferentes para polarização. Na placa de relés, eu tenho a alimentação para a conexão do VCC, dos 5 volts, vou utilizar o fio vermelho. Para o GND, utilizarei o azul, jumper azul. E para comando no Arduino, que seriam as saídas digitais, vou utilizar um amarelo para a primeira, que corresponde ao relé que eu fiz a ligação dos fios, e um verde para o segundo relé, que ficará de sobressalente para projetos futuros. Como exemplo de acionamento indireto e algum controle, utilizarei esse motor, que é um dispositivo elétrico. Esse motor tem 1/6 CV, quase 200 watts de potência, e é alimentado com 220 volts, ou seja, jamais poderia ser ligado diretamente ao Arduino. Você deve estar lembrado desse projeto que fizemos, né? Com o sensor LDR, que identifica 3 níveis de iluminação: iluminação alta, iluminação média e iluminação baixa, acendendo cada um deles. Faremos um acionamento e controle indireto por meio da nossa ponte de relés. Conecto então o 5 volts, a alimentação 5 volts que vem do Arduino. Conecto o GND na placa protoboard, que também vem do Arduino. Então tenho 5 volts e o GND alimentando a ponte de relés. Com relação à entrada, que fará o acionamento do motor de acordo com a luminosidade, vou colocar na luminosidade baixa, coloco o jumper desse acionamento juntamente com o jumper do relé. Lembre-se, ainda eu tenho aquele primeiro programa, né? Então, qual a intenção? Que o nosso motor seja ligado quando a luminosidade está baixa. Por exemplo, simulando que você quer comandar as bombas de um edifício ou de uma casa para encherem a caixa d'água durante a noite, quando a energia elétrica é mais barata, o custo da energia elétrica é mais barato. Então vou conectar aqui, por um problema da câmera, vou ajustar um pouquinho melhor aqui para uma visualização melhor. Tenho o motor, vou conectar a tomada e o plug da nossa que nós montamos, da nossa extensão, ligada à ponte de relés e também ao Arduino. Farei a conexão na tomada para ligar o motor. E agora eu tenho o meu conjunto montado, o motor, a placa ligada ao Arduino, alimentação GND, o ground, a referência, e os 5 volts,
vermelho e azul aqui no meu caso, e o jumper amarelo associado ao LED de menor luminosidade, de luminosidade baixa. Então, quando a luminosidade for reduzida, estiver num ponto inferior, o motor se ligará. Vamos testar. Liga-se o motor. Obstruiu o LDR, diminuiu a luminosidade e ligou-se o motor. Aumentando a luminosidade, desliga automaticamente. Já é um pequeno sistema de controle, a partir do nível da luminosidade. Poderia ligar e associar mais dispositivos. Para isso, utilizaria o segundo relé ou talvez até uma ponte com mais relés, com mais canais de relés para comando, para controle de mais dispositivos. Para dúvidas, discussões, troca de informações e aprendizagem colaborativa sobre o conteúdo ministrado nesta aula, utilize o fórum, disponível no ambiente virtual do curso no Moodle. Até a próxima e bom estudo a todos!